Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Queria dar o tema dessa mensagem de suportando os dias difíceis, amém, irmãos? Quantos aqui estão vendo dias difíceis, hein? Todos nós, irmãos, sem exceção de ninguém, cada um numa área, cada um com um problema diferente, o país, o mundo, as nações, morte de cristãos, perseguição, né? Quantos têm visto a China, né? Os pastores sendo presos, sendo detidos, homens vão ser mortos, homens às vezes de outras nações que estão ali, podem às vezes matá-los e a gente nunca mais ter notícia, mas o que para nós é tristeza, para o Senhor é galardão. Os dias não são fáceis, o Senhor nos disse isso, não é novidade, está na Bíblia, irmãos. Quando a gente fala de que Jesus está voltando, Ele está voltando, irmãos, desde o dia que Ele foi. Então assim, há 2025 anos, as pessoas já estão esperando a sua volta. Daniel profetizou a sua volta antes dele vir, irmãos. Ele sempre contou seus segredos aos íntimos, amém? 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, qual lugar que você pode se fortificar, seu espírito, em Cristo Jesus? Você pode fortalecer a sua saúde no médico, em uma academia, você pode cuidar de você em caminhada, você pode comprar coisas melhores para você, tudo é bom, mas você vai só ter um lugar de se fortalecer, que é Cristo Jesus. Não adianta, irmãos, estar forte por fora, mas por fraco o espírito, por dentro o espírito está abalado. Só existe um lugar que vai te dar força para vencer os problemas, chama Cristo Jesus. Verso 2: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie aos homens fiéis, que também sejam capazes de ensiná-las a outros. Então Paulo está dizendo a Timóteo que essas palavras tem que chegar a outros homens fiéis que também possam ensinar outras pessoas. Sabe essa palavra aqui do culto, irmão? Tem que alcançar alguém, irmãos, que não conhece, e alguém, irmãos, fiel, continuar ministrando pessoas. É como a gente aqui na igreja dizer assim: vamos abrir uma base missionária lá na África. O que nós temos que fazer? Ir lá treinar os africanos a ser pastores. Ele tem que treinar eles para dizer: vocês são os pastores da região. Se eu mudar para lá, irmãos, para uma aldeia indígena, vai ser uma bênção. Mas se alguém lá da aldeia indígena se converter, irmãos, vai ser outra coisa. As pessoas veem a mudança, veem a transformação, sabem quem é a pessoa. Então nós precisamos de verdade, irmãos, encontrar essas pessoas para que também sejam capazes de ensinar. Pastor, todo mundo vai ensinar igual ao apóstolo Douglas? Não vai, mas todos somos capazes de ensinar. Existem os mestres, mas todos têm a obrigação de ir, fazer e ensinar. Quem falou isso? Jesus. Verso 3: suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus, amém? O evangelho não é romântico, irmãos. Jesus é o amor, Ele é o noivo, Ele vem casar com a igreja, mas o casamento vai ser só o final. O meio não vai ser fácil para ninguém. Sabe, irmão, esse casamento que nós como noiva esperamos Ele voltar, quando Ele voltar, e uns descansam no Senhor antes, mas quando Ele voltar, irmão, vai ser uma glória, mas até esse dia chegar, irmão, não vai ser fácil para ninguém. É como um livro. Quando você compra um livro, irmãos, é muito legal, mas não tem um dia, tem anos na vida de uma pessoa. Tem choro, tem lágrima, tem oração, tem jejum. Então você lê em 2 semanas o que a pessoa gastou 10 anos. Sabe, para a pessoa chegar a escrever aquilo ali, irmão, não foi fácil. Ela venceu dores, problemas, traumas, angústias, dias maus. Por quê? Porque somos soldados. Verso 4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que lhe alistou, amém? Se o Senhor nos chama de soldados do evangelho, de soldados do reino de Deus, minha pergunta é: quem te alistou? Foi eu ou Jesus? Porque se foi eu, irmão, não tem problema nenhum você sair. Agora, se foi Jesus, se foi eu, pastor, te conheci esses dias só, tá bom, mas você entregou a sua vida para Jesus, você decidiu se alistar no evangelho de Jesus e morrer por Ele. Se você sair, irmãos, não acerte comigo, acerte com Ele.
Não é comigo isso, essa conta não é minha. Você já viu alguém, irmão, um soldado, lá na guerra dos Estados Unidos, virar para o general e falou assim: amanhã eu vou embora, tá? Você já viu, pastor Ismael, no meio de uma guerra, o soldado falava assim: não, vou embora, minha mulher está lá em casa, não, vai chegar um avião com os alimentos aí, eu preciso ir embora. Você já viu? E por que com o evangelho as pessoas fazem isso? Não, pastor, estou cansado. Irmãos, como a Hannah ministrou aqui, a gente fica cansado às vezes mesmo, mas onde que a gente busca refúgio? No Senhor. No Senhor, Ele nos fortalece. Há momentos, irmão, que a gente está com a espada numa guerra, tem momento que a gente está meio baqueado, então a gente precisa de quê, irmão? Não está sozinho, com alguém pegar no seu braço. Já viu aqueles homens em guerra, né? Os sinos de Troia, que tem um de costa com o outro assim, sabe? Eles lutam assim um de costa com o outro para quê? Para não ser apunhalado pelas costas. Então alguém, irmão, que tem alguém junto, a chance de ser apunhalado vai ser menor. O meu conselho é: não ande sozinho. Por isso que existe a igreja, uma família de fé de muitas pessoas. Existe aquele filme Até o Último Homem, né, que o soldado, irmãos, a madrugada toda resgata pessoas. Já pensou se ele fala: vou embora, esse povo aí, não tem nada com isso não. Mas se nós somos soldados do evangelho de Jesus, nós temos um compromisso. Pastor, como é que faz para abortar a missão? Você entregou a vida para Jesus? Então não tem mais jeito. Simples assim, preciso te falar a verdade. Você entregou a vida para Ele. Não, pastor, eu entreguei tem 30 anos. Está pego do mesmo jeito, meu amigo. Entreguei ontem. Está pego do mesmo jeito, porque você decidiu entregar. Quando a gente entrega, fala: agora isso aqui é seu. Tem gente que oferta as coisas e pede para trás. Já vi. Está certo? Não. A sua vida não tem mais escolha. Verso 5: semelhante nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Então não é do nosso jeito, irmão, tem regra. Como é que é a regra do evangelho? A Bíblia. Ah, pastor, mas eu penso diferente. Já parou para pensar se na prova dos 100 metros lá de corrida, o cara saísse correndo antes e falasse: não, ganhei, acabou, ganhei. Não, irmão, tem regra. E com o Senhor também tem regra, não será diferente. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento a tudo. Tudo é o quê? Tudo é tudo. Pastor, eu não sou capaz. Não conta para ninguém, nem eu. Pastor, eu preciso fazer uma prova, eu não sei como é que eu faço. Faz sua parte, estuda, tá? Não estuda e vai lá fazer prova. Fala que eu falei não, que eu te dou uma porrada. Estuda, faz sua parte e fala: Espírito Santo, e agora, como é que eu faço? Pastor, eu estou fazendo um curso disso aqui, eu não sei como é que eu vou fazer. Faz sua parte e fala: Espírito Santo, me ajuda. Ele vai te ensinar. Pastor, eu vou abrir um negócio, eu não sei como é que é. Irmãos, procure ajuda, vá no Sebrae, faça cursos, mas não vai ser sobre você, vai ser sobre Deus. Pastor, eu vou trabalhar com vendas, eu não sei o que fazer. Pergunta o dono da venda: Espírito Santo, onde nós vamos hoje? Ele vai te ensinar, Ele vai trazer as pessoas até você, porque não está sobre você, está sobre Deus. Ninguém, irmãos, é digno, ninguém merece nada. Ele te dará entendimento em tudo. Verso 8: lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada em mim. Irmão, eu amo essa carta para Timóteo, eu amo essa carta. Eu amo ler Timóteo, como dizia um amigo meu, compadre Timóteo. Eu amo essa carta, porque essa carta, irmãos, ela prepara Timóteo e Tiago, são cartas muito práticas, que preparam você para a vida. Ele vai ensinar, irmão, que mesmo preso, ele não estava preso. E minha pergunta é: por que a gente está preso tanta coisa pequena nessa vida? Pastor, me magoar, falar, virar as costas. Irmão, de verdade, vira a folha, vira essa página, sai desse lugar de prisão, de choro, tristeza e avança. Eu não estou dizendo, irmãos, que não tem dia ruim, tem muitos, como diz, suportando os dias difíceis, mas nós não podemos ficar aprisionados em nada. Quem é prisioneiro de Cristo Jesus não vai ser aprisionado em nada, em circunstância, em enfermidade, em problema. O que o Paulo disse para Agripa? Como, Agripa, ser preso? Se eu já sou prisioneiro de Cristo. Como ser escravo do vício, se eu sou escravo de Cristo Jesus? Pastor, eu não estou conseguindo libertar do vício. Se torne escravo de Cristo. Se torne escravo de Cristo, irmão, que não tem vício que vence Cristo. Por isto,
tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. E se o negarmos, Ele também nos negará. Ué, mas ninguém fala isso para a gente não, né? Essas partes da Bíblia, irmão, o evangelho da vitória não conta. O evangelho do sabor de mel não vai te contar. Está dizendo que se vivermos com Ele, Ele vai viver. Se perseverarmos com Ele, irmão, a gente perseverar com Jesus, nós vamos reinar com Jesus. Já parou para pensar que é reinar com Jesus? Ele vai vir, né, vai nos encontrar, nós aqui vamos tudo dar uma mão, de mão dada um para o outro assim, né, aquele sorrisão, subir, vai cear, mas vai descer. Nós não vamos ficar lá, mas nós vamos descer com Ele, Ele reinará por 1000 anos. 1000 anos são 1000 anos, irmão? Não sei, no dia lá a gente descobre. Vou ficar falando para você aqui depois, um dia com 1000 anos, não sei. Jesus vem reinar sobre a terra, e se a gente trabalhar aqui nessa terra, irmãos, se esforçar, viver, trabalhar, falar de evangelho, ministrar alguém, gastar tempo, irmão, nós vamos reinar com Jesus. Mas se o negamos, Ele também nos nega. Mas Ele não é o amor? Ele é o amor, Ele nos amou primeiro. Mas se nós negamos Ele nas nossas atitudes, Ele vai nos negar no que a gente faz. Você tem orado por algo que não acontece? Então, será que a sua atitude está agradando a Deus? Porque eu te falei que na hora da oferta, se a gente é fiel aqui, Deus libera aqui. Se a gente nega Ele aqui, o inferno tem autoridade, o diabo tem autoridade para falar assim, não, para ele não, olha a vida dele. Se o diabo teve autoridade, irmão, de falar com Jó, que era um homem que amava Deus, de falar, está vendo esse cara aí, Senhor, está assim porque tudo é bom, tudo isso. Imagine, irmão, se a gente tiver uma vida torta. Eu oro, não acontece. Aí minha pergunta é, você tem orado, mas tem se transformado? Porque se você não se transformar, você vai orar o resto da vida e não vai acontecer. Pastor, quem falou isso? A Bíblia, não sou eu. Então, irmão, o evangelho é conhecer e se transformar. Eu não leio a Bíblia para pregar domingo, eu leio a Bíblia para olhar e ver o tanto que eu sou ruim. E nesses momentos que eu vendo que eu sou ruim, eu começo a chorar. E Deus fala, agora eu vou te dar uma palavra para você pregar. Eu falo, não dá não, estou tão arrebentado, já deixa outro no meu lugar, estou tão ruinzinho. Aí Ele vem me ensinando, mas se a gente nega, Ele nos nega. E o verso 13 diz, se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois não negará a si mesmo. Irmãos, nada que você faça mais ou menos, vai fazer Deus chamar mais ou menos. Por quê? Porque Ele te chamou primeiro. Nada, irmão, eu vou me esforçar, se eu jejuar mais, Deus me ama mais. Não, Ele te chamou tanto que Ele deu filho, ponto, acabou. Fim, Ele volta e te leva. Mas se as suas atitudes não agradam, não tem como agradar a Ele. Você já passou pela rua, irmão, e viu o povo do CrossFit? Quantos já viram? O cara que paga para ir na academia, mas corre na rua. Você já viu, não é assim? Irmão, você faz CrossFit, me perdoa, tá? É só uma brincadeira, né? A gente sabe que é do CrossFit, não é? Aquele tanto de gente correndo na calçada, e eles correm só 100 metros. Aqui nesse ramo de cima temos aqui. Eles vai assim, volta, fala, dá-me na volta no quarteirão, miserável, né? Fica só correndo em linha reta, indo, voltando. A gente sabe que é do CrossFit. E a gente na rua, pô, sabe que a gente é crente? Porque o do CrossFit é fácil de identificar, né? Não é, e assim, não é pelo tamanho do cabelo, tamanho do vestido, não é isso. É que a gente reflete o Espírito Santo, porque o do CrossFit passando, você fala, olha os crossfiteiros. Mas a gente na rua, sentado no restaurante, pô, fala, olha os crentes. Porque isso, irmãos, é viver uma vida reta a Deus. Esse aí é o pastor, esse cara aí tem uma missão, amém, assim seja. Irmãos, isso é o evangelho. Alguém em missão não se distrai. Pastor, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. Seu maior chamado não é fazer nada, seu maior chamado é estar com Deus. Então, se você tem uma missão de estar com Deus, nada pode te distrair. Nem telefone, nem televisão, nem papagaio, nem menino. O seu horário de estar com Deus, irmão, do Senhor. Tem aqueles, irmão, que tem um déficit de atenção. Quem? Eu tenho um déficit de atenção, irmão do céu, é um negócio surreal. Então, o que eu faço? Desarmo tudo que vai me atrapalhar. Primeiro tem que ser desarmado, é o Judá, né? Vai dormir, Judá tem que dormir. Desarmo o telefone, tudo, e vou ficar com Deus. Porque quem está em missão não se distrai.
Esse pessoal aí, irmãos, o CrossFit que eu estou falando, eles têm 1 hora de aula. Se ficar demorando a correr na rua, perde a aula. E a gente, irmãos, a nossa vida tem sido assim? Alguém em missão não anda sozinho, tem uma equipe, como falava do filme. Pastor, eu sou cristão, mas é do meu jeito, irmão, está errado. Por que nós estamos reunindo aqui, irmão? Porque nós somos uma família de fé, nós precisamos um dos outros. Sabe aquela música, eu preciso de você, você precisa de mim? Não sou cantor, deixar isso claro. Nós precisamos, irmão, uns dos outros. Alguém em missão escuta as direções. Resumindo, alguém em missão é pastoreado. Sabe a guerra que eu falei dos Estados Unidos? Você acha que todo mundo falou, hoje eu acordei de manhã, eu tive uma ideia para o general, eu vou na frente, Deus falou comigo em visão. O general fala, meu amigo, pega seu fuzil e vai para o fim da tropa. É assim a guerra ou não é? E por que a nossa vida, nós temos dificuldade em ouvir direções? Precisamos, irmão, ter direção, precisamos ter alguém na frente da batalha, precisamos de alguém que paga um preço maior. Pastor, eu queria que fosse eu, assim seja, vai chegar o dia em nome de Jesus. Você vai ver tanto que as pancadas pesadas. Mas é o seguinte, nós não podemos nos distrair para suportar os dias difíceis. Vira sua página comigo, capítulo 3, verso 1. Saibam que os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não precisa abrir a Bíblia. Mateus 24, verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome na terra em vários lugares, tudo isto será apenas o princípio das dores. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos me abandonarão, trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha das nações, e então verá o fim. O que Paulo está dizendo, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando Jesus em Mateus dá toda essa descrição, tudo isso aqui já acontece esporadicamente, mas vai acontecer tudo junto. Guerra, morte, perseguição, dias maus. Pastor, o que eu faço? Lembra da palavra, lembra da promessa, lembra que você está em missão. Deixa eu te falar uma coisa, é esse evangelho que tem que ser pregado para Jesus voltar. A Bíblia não fala que a Bíblia tem que chegar no mundo inteiro, mas o evangelho do reino chegar em todos os lugares. Quem vai levar o evangelho do reino? Eu e você. Então deixa eu te falar uma coisa, os dias são difíceis. Você acha que nessa noite todas as igrejas estão preparando Jesus para voltar? Eu acho que não. Eu acho que não. E por não estar preparando a volta de Jesus, a volta só tarda. Muitos lugares estão ensinando coisa para as pessoas ganhar, você é mais que vencedor, tudo pode, não tem nada a ver. Então, irmão, eu prefiro te trazer aqui todo domingo, irmão, te fazer um bom soldado de Jesus, preparado para as tribulações, preparado para os problemas, preparado para os dias maus. Quando tu estiver ruim, vai lembrar da palavra de Deus. Quando estiver ruim, vai lembrar da palavra de Deus pregada no domingo pelo pastor Humberto, e ver você suportar os dias, do que trazer o evangelho light e você perder até a salvação. Pastor, mas pesado não, irmão, é assim. Você já viu alguém na academia que fica forte? Ele começa com um pezinho assim, você pensa que até é fisioterapia, né, os primeiros dias, bem levinho, mas chega uma hora, irmãos, que o peso está ficando pesado ali. Por quê? Porque ele precisa se fortalecer, e a nossa vida com Jesus é assim, a gente tem que ser fortalecido, porque, irmão, o diabo tem 3 coisas, roubar, matar e destruir, mais nada. E se a gente não estiver pronto para guerrear no dia da guerra, nós vamos morrer, nós vamos padecer. Verso 2, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Não, pastor, parece que esse aqui é esse mundo de hoje. É isso. Paulo escreveu para Timóteo, irmãos, há quase 2000 anos atrás,
a verdade que a gente encontrar nesses dias. Homens amantes de si mesmo, homens que estão mais preocupados, irmãos, com eles que com Jesus, mais preocupados em cuidar das coisas deles, de construir coisas para eles, do que coisa para Jesus. Sabe o que foi o pecado do povo na Babilônia, irmãos? Quando voltou da Babilônia, que eles voltaram, né? Saíram cativos, voltaram e começaram a edificar ali a casa do Senhor, só que eles esqueceram, irmãos, começaram a edificar a casa para eles ali. Então o profeta vem com certo povo, nesse tempo vocês cuidam das coisas de vocês, e esqueceram da casa de Deus, esqueceram das coisas de Deus. Pastor, o que você está falando isso? Irmãos, nós não podemos amar nós mesmos, ser amantes de nós mesmos. Precisamos de verdade amar o Senhor, amar a mim, para eu poder amar o próximo, mas eu não posso ser amante de mim. Pessoas arrogantes, o quanto a gente vê de arrogante nesses dias, irmãos, dentro das igrejas, tá? Não estou falando fora não. Faz isso não, vai quebrar a sua cara. Sabe nada não, pastor? Sabe nada não. Isso tem uma aprovação do David. Tem gente que escuta tanta pregação que eu falo, não, meu filho, vai ler a Bíblia. Não posso falar, né, irmão? Estou falando aqui do altar, para a pessoa não fala, porque a pessoa está ferida. Mas escuta tanta coisa, não, porque fulano, ciclano, beltrano, irmão, tem gente que está em 5 igrejas. O que eu posso fazer a pessoa? Eu não posso fazer nada, porque elas vêm no mesmo dia, vai no outro dia, vai no outro dia. Sabe o que ela está procurando? Ela não está procurando um pastor, ela está procurando um guru espiritual. Eu não sou guru de ninguém. Sabe o que é o guru espiritual, pastora Cida? Já sabe a resposta, mas vem na gente. Pastora Cida, queria que você orasse para mim assim, assim, Deixa eu te falar, meu filho, não vai assim não. Não, pastor, eu escutei a pastora fulana falar. Para que você veio então, miserável, falar comigo? Você já tem a resposta. A gente está, irmão, procurando mentores e não pastores. Pastores, irmão, sabe como é que o pastor conduz as ovelhas? Com cajado. Os judeus falam que a ovelha que se perdia, o pastor da ovelha quebrava a perna da ovelha e trazia de volta. Pelo que a gente não pode fazer isso com os que saem para fora hoje, irmão, que a gente tem vontade de fazer isso, quebrar a perna desse miserável, deixar ele aqui e falar, ó, vai salvo com a perna quebrada, é melhor ir para o céu com uma perna que para o inferno com 2. Mas é a verdade, irmãos. Homens orgulhosos. Quantas pessoas são orgulhosas, irmãos? Pior ainda, tem gente que tem orgulho da santidade. Não, eu sou mais santo, fulano está fora da igreja, santo sou eu, irmão. Você nada mais passa que um mendigo que encontrou comida, só isso, que precisa falar porque tem fome. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu sei onde tem comida. Quando a gente vai na rodoviária, irmãos, e chega alguém com alimento, alguma coisa, eles têm uma facilidade de falar um para o outro assim, né? A gente faz o culto lá, irmão, parece a hora que vai entregar o pão caindo da árvore. Você fala, onde é que esse povo estava? Parece que solta paraquedas, as pessoas descem assim, ó. Era 20, virou 100. Por quê? Porque um com fome fala para o outro onde tem comida. E nós somos essas pessoas. Às vezes o pecado que você venceu é o pecado que o outro está lutando. Só que não esquece que você venceu ele um dia. Um dia você foi assim, um dia você deu trabalho, um dia você fez essas coisas. E agora, irmãos, você encontrou comida, o pão vivo que desceu do céu. E você tem que falar para essa pessoa onde tem. Se ela quer ir ou não, não é com você. Mas nós não podemos, irmão, ser orgulhosos demais por ser crente, por ser evangélico. Irmãos, Deus não é evangélico. Ingratos. Como a gente vê pessoas ingratas nesse tempo? Pessoas que você... Não estou nem falando de igreja, irmão. Do dia a dia. Pessoa que você trabalhou com a pessoa, ajudou a pessoa. Um pouquinho que a pessoa aumenta no cargo, ela ficou arrogante. Sabe o que ela é? Ingrata. Você ensinou o trabalho para a pessoa, você ajudou ela quando ela não sabia, e um pouquinho que ela, um curso na internet que ela fez, ela volta achando que é melhor do que o pastor Ismael, que 30 anos trabalha a mesma coisa. Porque é isso, ingratidão. Só que Paulo está dizendo a Timóteo que isso ia acontecer. Verso 3, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem. Pastor, pode piorar? Pode. Verso 4, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Embora tenha aparência de piedade, negam o seu poder. Afasta desses também. Pastor, mas espera aí. A gente não tem que evangelizar pessoas? Tem. A gente não tem que falar do amor de Deus para pessoas? Tem. Como que o mundo vai conhecer Jesus se não for através da gente? Tem. Só que tem algumas classes aqui que Paulo está falando para Timóteo, sai fora.
O cara que te apunhalou, o cara que está, não, pastor, Deus vai encontrar ele. Então Deus encontra, você sai fora, Timóteo. Isso as pessoas não falam. Que para mim, irmão, que sou evangelista, eu leio isso aqui e falo para Deus, Senhor, mas como é que faz? Se eu não for lá, como é que vai fazer? E Deus está falando comigo. Então tem umas classes aqui, tem gente que é irreconciliável. Pastor, existe? Está na Bíblia, irmão. Verso 3, insensíveis, irreconciliáveis. Pessoas, irmãos, que tiveram aliança com Deus e não querem mais nada, irmãos. Então tem gente que Deus está falando para essas pessoas, embora eu tenha aparência de piedade, nega o poder, afasta-se. Pessoas estão morrendo por decidirem viver aquilo que pensam. Sabe o que mais mata hoje, irmãos? As filosofias. As filosofias matam mais do que um não conhecer a Cristo. Porque quem não conhece, você fala de Jesus, ele fala, nunca ouvi falar. Posso te explicar quem é Jesus? É o Filho de Deus que morreu por nós, pelos nossos pecados. Irmãos, o Espírito Santo visita essa pessoa que nunca viu e ela é batizada na hora. Por quê? Porque Deus quer. Mas os filósofos, os marxistas, os chatos, são irreconciliáveis. Por quê? Porque decidiram não se reconciliar. E sabe o que Paulo escreve para Timóteo? Nesse tempo aqui não tinha os marxistas, não tinha escrevido. Os marxistas, sai fora, Timóteo. Não dá não, eles não querem nada. Então, se afasta. Pastor, mas é difícil isso, irmãos. É difícil, mas tem gente que só Deus pode fazer. Você não pode fazer mais. Irmãos, e aqui está boas classes. Não sei você, mas quando eu leio, eu penso algumas coisas da minha vida que já passaram. E tem gente que Deus fala, sai fora. Sai fora dessas pessoas, porque você não pode fazer mais nada. Ah, pastor, tadinho. Quantos conhecem o tadinho? Escolhas, irmãos. Escolhas geram destinos. Em dias em que a honra foi tirada de lado, a submissão foi tirada de lado, dias em que os pastores são só mais uma pessoa na sociedade, irmãos. Apóstolo Douglas fala muito isso, muito, alguém que fala isso é ele. A gente é do tempo, irmãos, que tinha uma fila, a gente falava, não, peraí, ô pastor, faz favor aqui. Aí você ia lá servir, aí voltava, estava o pastorzão lá, falava, ô pastor, fica aqui, ó, seu prato, vou pegar a fila de novo. Sabe o que é isso? Honra. Ah, pastor, puxa saco, não, irmão, honra. Honra os mais velhos, honra seu pai, sua mãe, seu avô. Está sentado, chegou um mais velho, fala, opa, senta aqui, querido. Para pastor, não, irmão, qualquer pessoa mais velha. Chegou um ancião, senta aqui no meu lugar. Sabe, irmãos, eu faço Uber. Sempre que eu pego uma pessoa mais velha, eu falo, por favor, vem na frente comigo aqui. Não, por favor, senta aqui, aqui é mais cômodo. Sabe por quê? Honra, irmãos. Eu vou chegar lá um dia. E quando eu chegar um dia, Deus vai preparar essas pessoas para fazer o mesmo comigo. Que tudo que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Nós precisamos, irmão, de verdade, ser essas pessoas prontas para suportar os dias difíceis. Porque os dias não vão chegar, os dias já chegaram. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 38. O tema desse capítulo é a morte na panela. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, nunca houve tanta morte na panela quanto nos nossos dias. Nas casas, nos lares, as filosofias, tudo aquilo, irmãos, que tem tentado parar a igreja de avançar, que tem destruído as famílias, porque a morte na panela. E a minha pergunta é, por onde está entrando a morte? Por onde está entrando a morte? O espírito de Amalequita tem pego tantas pessoas, irmãos, tantas pessoas, porque são as pessoas que decidem ficar para trás. Sabe quem eram os amalequitas, irmãos? O povo no deserto caminhando, e uns ficavam para trás, eu acredito que uns até se cansavam, mas sempre tinha aqueles, irmãos, que ficavam para trás para falar mal do Moisés, sempre teve, a vida toda teve. Então sabe o que os amalequitas faziam? Os amalequitas pegavam aqueles que estavam ficando para trás. Meu conselho para você é, não fique para trás, não fique para trás, ande do lado, pastor, não estou conseguindo, peça ajuda. Existem líderes na igreja, pessoas prontas para te ajudar, para te aconselhar, para te visitar, para te dar uma palavra. Pastor, estou dando trabalho, dá trabalho, irmão, mas não fica para trás.
Pastor, é a 10ª vez esse mês que a gente conversa. Irmão, inteira 20, mas eu te peço, por favor, não fica para trás, continua avançando, continua caminhando. Pastor, eu não estou bem, vem na reunião. Irmãs, não está bem, vem na reunião de mulheres, vem na reunião de quarta. Quantas pessoas precisando de oração que não vem na reunião quarta-feira? Pastor, quarta-feira é difícil, irmão, difícil é servir Satanás. Eu falo que eu já servi. Difícil é servir o diabo, difícil é ser escravo de um vício. Difícil é como nessa manhã, nós chegamos aqui, né? Felipe chegou primeiro que eu, tinha um cara deitado, amanhecido, irmão, dormindo no sol, porque ele estava ali, irmão, com certeza o sol começou a bater nele ali. Eu li a situação, vim para cá, falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Subi ali, preparei uma roupa, umas coisas, ele atravessou, dormiu na sombra. Aí enquanto pastor Zimar, a pastora Márcia estava ali, lembrei que tem um guaraná, um doce, fui pegando tudo que tinha para comer na hora, lata de sardinha, né, coisa que você pode abrir na hora, doce, e coloquei ele do lado dele ali, não pus a mão, mas orei. Difícil é essa situação. Jesus te libertou, Jesus te curou, Jesus te restaurou. Irmão, não tem nada difícil não, irmão. Vem orar quarta-feira, vem orar sexta-feira, porque se você não se render a Deus, você não vai suportar os dias, irmãos. Os dias são maus, a morte na panela. E se a gente não for para o pé do Senhor, a gente não for para Deus, irmãos, não deixa eu ouvir não, fulano perdeu, fulano saiu. Pelo amor de Deus, irmão, chego em casa, só choro. Meu Deus, me ajuda. 2 Reis, capítulo 4, verso 38 diz: depois Eliseu voltou a Gilgal. Gilgal significa roda, círculo. Gilgal foi o lugar, querido, que após eles atravessarem o rio Jordão, eles levantaram ali, colocaram 12 pedras e fizeram um altar a Deus. Foi esse lugar, o lugar após atravessar o Jordão. Mas sabe o que aconteceu após atravessar o Jordão? Parou de cair o maná. Enquanto eles estavam lá, caiu o maná, as roupas cresciam, havia a nuvem, havia coluna de fogo, a água saía da rocha. Mas quando eles atravessam o Jordão, Deus cessa o maná. Esse foi esse lugar. Olha o que continua dizendo, capítulo 4, 38. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. O mesmo lugar que eles atravessaram, cessou o maná, o lugar do círculo. Passado um tempo, Eliseu volta e havia fome naquela região. Sabe quais eram os dias que eles viviam? Dias maus. Porque dias maus pode ser fome, dias maus pode ser enfermidade, dias maus pode ser problema na sua casa, pode ser problema com seu filho. Isso são dias maus, os dias que nós estamos vivendo. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os membros da comunidade dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu povo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Como eu disse aqui mais cedo, pastor, a família está passando fome, vamos lá orar? Não, vamos dar comida, depois a gente ora. Fulano está com frio, vamos orar? Não, compra uma coberta, dá para ele uma blusa, depois que você passar o frio, você ora com ele. Existe algo que precisa ser feito no momento. E se havia fome, irmãos, o Eliseu dá uma palavra aos profetas ali: põe um caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Porque se tem fome, irmão, estão padecendo, tem que comer. Quem está com fome precisa ser alimentado. Uma liderança, uma voz profética, homens de aliança, se submetendo a uma voz e não à necessidade de estar com fome. Querido, eles se submeteram a uma direção de Deus. Mas sabia que nem tudo que você comer vai te fazer bem? Pastor, estava com fome, comi. Não podemos sermos movidos pela nossa necessidade, mas sim pelo propósito de Deus. Irmãos, uma pessoa com necessidade é grande candidato a negociar valores e princípios. Não negocie o inegociável. Pastor, mas eu estava com fome, vai te trazer mal? Não coma. Pastor, o povo teve fome, vai matar a sua vida? Não coma. Pastor, eu escuto 50 palavras na internet porque eu tenho fome, vai edificar a sua vida? Não vai, não escute. Por quê? Gênesis 25, 34 diz: então Jacó serviu a Esaú
pão ensopado com lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Deixa eu te falar uma coisa: não coma qualquer coisa. Um homem cansado, ele pode negociar valores. Por quê? Porque estava cansado. Esaú estava cansado de voltar do campo, e ele encontra Jacó fazendo uma comida bonita, irmão, de lentilha, e ele falou: meu irmão, estou com muita fome, me dá de comer. Eu acredito que tinha mais comida lá, mas o cansaço de ver pronto ali, ele falou: estou tão cansado, eu tenho que preparar alguma coisa. Você já abriu a geladeira de madrugada com fome? Pizza de anteontem é uma delícia, não é? Só eu. Você olha aquela pizzinha e fala: isso aqui no micro-ondas. O Rafael até riu. Isso aqui no micro-ondas, né? Aquele bolo de anteontem. Você olha e fala: rapaz, joga um leite condensado isso aqui em cima aqui e virou manjar, não é? Porque a fome leva a você querer comer qualquer coisa. Então deixa eu te falar uma coisa: tenha fome de Deus, tenha fome da verdade, tenha fome da palavra de Deus. Não se alimente daquilo que pode te matar. Cuidado com o que você está se alimentando e com a comida que tem colocado na sua mesa. O pior de tudo não é você se alimentar do que mata, é trazer para sua casa aquilo que vai matar. Um dia um homem chamado Sansão, querido, guardado pelo pai e pela mãe, saiu, matou um leão. Na volta, pegou o mel do leão, levou para casa. Ele não ficou contente, irmão, de só se pecar e contaminar no pecado. Não, foi pouco. Levou o pecado para dentro da casa dele. O pai e a mãe que guardaram, que balizaram, que o instruíram, que deram o destino para ele. Ele decidiu não viver. E o pior de tudo, irmãos, é a gente se alimentar do que não deve e ainda querer contaminar os pés da gente. Deixa eu te falar uma coisa: não coma aquilo que vai te fazer mal. Os dias difíceis irão separar os homens dos meninos. Pastor, os dias estão difíceis, eu vou correr. Moleque. Pastor, eu não sei o que eu faço. Menino. Homem suporta, irmão. Homem encara o problema. Homem tranca no quarto e chora para Deus, mas volta para a esposa, pega na mão dela, olha no olho e fala: nós vamos vencer, meu amor. Ele não sabe de onde que ele tira essa força, mas ele fala: nós vamos vencer. Quantas vezes Deus nos ajudou, quantas vezes o Senhor foi com a gente. Essa pequena tribulação não vai nos parar. Lembra do que nós passamos aquela vez, e até aqui o Senhor nos ajudou. Então não vai ser agora que Ele vai nos desamparar. Homens suportam os dias difíceis. Está difícil, irmão, chora nos pés do Senhor. Está difícil, chora no abraçado com o pastor. Procura um líder, fala: não estou dando conta. Mas seja suporte na sua casa. Não leve aquilo que vai matar a sua família. Leve refrigério, leve palavra. O que eu preciso para minha casa, meu amor? A palavra de Deus diz isso, isso e isso, e não é o que nós pensamos, é o que a palavra fala, e nós viveremos o que a palavra de Deus fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! Aleluia! Pastor, por quê? 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pastor, quem é menino? Menino não é só o Judá, menino é o novo na fé, aquele recém-convertido, aquele que está aprendendo. Por quê? Porque ele não sabe ainda manusear a espada do Evangelho. Aquele que já sabe manusear essa espada, irmãos, não pode ser pego de surpresa, porque ele já não é mais menino, ele cresceu, ele é um homem, é alguém que agora tem as ferramentas do Evangelho. Pastor, vai lá em Efésios 5 lá e vê a armadura de Deus, e ora com fé, fala: Senhor, me reveste dessa armadura, porque eu preciso vencer. Porque, irmãos, só assim vamos vencer. Os homens vão suportar esses dias. Vamos voltar no 2 Reis lá, verso 39. Um deles foi ao campo apanhar ervas e encontrou uma videira silvestre. Algumas versões diz uma parra brava. Apanhou alguns dos frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era.
uma geração se alimentando daquilo que os olhos contemplam, que parece que é bom, que parece que é legal, mas vai ser morte. As mulheres que cozinham aqui, você coloca um tempero na sua comida que você nunca viu? Não coloca, irmã. Não coloca, né, pastora? Bate o tempero, tem uns que prepara o tempero, né, que faz o tempero, prepara o tempero, e tem a medida certa do tempero. E nós somos assim. Precisamos, irmãos, saber do que nós estamos alimentando, embora ninguém soubesse do que era. Digo mais, uma geração passiva de profetas, vendo colocar as coisas, e ninguém diz: ô rapaz, o que é isso aí? O que você está colocando aí? Sabe, o que se levanta contra mim, faço nada, mas o que se levanta contra Jesus e contra a igreja, meu amigo, aí eu pego a espada e vou em cima. Não, pastor, seja manso. Levanta contra Jesus para você ver se eu não vou em cima. Levanta contra as ovelhinhas do Senhor aqui para você ver se eu não vou em cima. Vou em cima, irmão. Pastor, você é doido? Há 45 anos, não é novidade, e até meu pastor já sabe. De vez em quando eu falo: pastor, deixa que eu faço aí, né? Já tem fama de doido mesmo, né? O senhor é mais bonzinho, né? Bom menino, né? Criado com a mãe, criado com a avó, né? Fez odontologia, né? Deixa para mim isso aí. Não, Beto, calma. Irmão, tem coisa que a gente tem que levantar e fazer, irmãos. Quanto é contra mim, pastor, estão te caluniando. Lembra de Jesus. Pastor, te traíram. Lembra de Jesus. Pastor, falaram mal de você. Lembra de Jesus. Mas pastor, estão falando da igreja. Levanta. Opa, ai, meu irmão. Da igreja não, da noiva do Senhor não. Embora ninguém soubesse o que era, não seja levado por aquilo que você não sabe o que é. Posso falar no mundo gospel? Pastor, vai ter uma conferência. Irmão, vai congregar na sua igreja, irmão. Vai para a sua igreja, tem palavra de demais na sua igreja. Pastor, mas você não vai em outros lugares? Não vou, irmão, de verdade, tem amigos, pastores. Pastor, você vem pregar na minha igreja? Irmão, se eu não conhecer, eu não vou. Não sei o que é que falam lá. Não sei quem eu estou. Sabe, irmãos, um dia uma menina ia andando com Paulo e Silas, dizendo: eis os homens de Deus. Ela falava mentira? Não, mas o Paulo olhou para trás e falou: Satanás, sai agora em nome de Jesus. Sabe o que ela estava falando? Eu sou com eles, viu? Eles são, eu também sou. Eu vou pregar em lugar que eu não sei quem é, irmão, que eu não sei quem é o pastor, que eu não sei quem é a vida, que eu não sei quem é. Vou não, pastor vai te dar uma oferta. Que oferta o quê, irmão? Não estou passando fome não, rapaz, me respeita. Trabalho, né? Tem meu serviço, nem da igreja eu preciso, trabalho. O obreiro é digno do seu trabalho. Então, irmãos, nós não podemos estar em qualquer lugar, comer qualquer coisa, alimentar de qualquer palavra. Pastor, mas eu queria, lá em casa, eu tenho muito tempo, queria ouvir algumas pessoas. Você está aqui, irmão, vou te dar algumas pessoas para você ouvir, top. Nem só do Mevan, tem muitas que são de outras igrejas. Pastor Paulo Borges Júnior, irmão, tem tanto homem de Deus. Pastor Hernando de Lopes, tem tanta gente boa para ouvir. Não se alimente de qualquer coisa, porque qualquer coisa pode trazer morte. Verso 40: o ensopado foi servido aos homens, mas logo provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Assim não puderam mais comer. A morte na panela quando decidimos nos alimentar daquilo que aos nossos olhos parecem bom, mas não foi aquilo que Deus separou. Estamos vivendo os dias de cumprimento de profecias, irmãos, profecias desse dia, morte do evangelho, morte de pessoas, mas como diz o apóstolo Hermínio, a fama mata mais os profetas que a perseguição. A fama hoje mata mais as pessoas que ser perseguido, porque ser perseguido e morrer pelo Senhor, irmão, é glória, é encontrar Ele, é galardão. Se você for morto, como esses homens estão sendo nas nações, você vai estar num lugar especial, que às vezes nós aqui não vamos estar, porque maior é o galardão. Mas não se empolgue com a fama, não se empolgue com aquilo terreno. Pastor, quando alguém diz assim: pastor, foi bem essa palavra ontem, primeira coisa que eu falo: Jesus, o senhor sabe que não fui eu, né? O senhor sabe que eu não sou capaz de nada, porque eu não vou dizer: também, né? Paga um preço. Que preço o quê, irmão? Quem pagou o preço foi Jesus na cruz. O que eu faço é a obrigação de ser pastor da igreja. É toda segunda-feira dobrar meu joelho no chão e falar: Senhor, não posso nada, não consigo nada, não sou ninguém, não quero nada dessa terra não, Senhor, quero só a sua presença. Terça-feira, aí vem a mensagem: porque não está sobre mim. Não, irmãos, não deixe que as coisas dessa terra possam te parar e te matar. Verso 41: então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Desse modo, já não havia nada no caldeirão
que lhe pudessem fazer mal. É necessário, irmãos, colocar farinha na panela. Já parou para pensar que tantas coisas que Eliseu podia chamar, fazer, que Eliseu podia orar, pastora Cida? Eliseu podia pôr a mão ali e falar em nome de Jesus, todo o alimento consagrado aqui. Eliseu podia, mas Eliseu manda buscar o que, irmão? Farinha. Sabe o que é farinha, irmão, que nós precisamos esses dias? A simplicidade do evangelho. Nós precisamos voltar a ser simples, irmãos. Por que ser simples? Porque Jesus é simples. Nós não precisamos, irmão, de uma mega estrutura, de um mega telão, irmão. Não precisamos. Pastor, vamos para uma igreja maior? Quando o sapato cresce, o pé crescer, a gente troca o sapato. Não é assim, irmãos? Eu sei que tem gente que compra muito sapato aí. Se compra, para de comprar. Quando o sapato crescer, o pé crescer, troca o sapato. Pastor, não está cabendo gente, faz 2 cultos. A não ser que Deus mande ir. Se Deus mandar ir, amém. Mas nós não podemos, irmão, estar deslumbrado nas coisas da terra. Precisamos de uma igreja que tenha a palavra, que tenha simplicidade. Existem vários significados para farinha na Bíblia, mas um incluído se chama pureza e essência do sacrifício. A melhor farinha. Existe algo na Bíblia chamado a oferta de flor de farinha. No hebraico diz solet. Significa a melhor farinha que existia nos tempos bíblicos. Sabia que não era qualquer farinha? Que até hoje em Israel, se você for no mercado, igual a gente compra café cajubá, né? Tem lá no mercado assim, farinha solet. Até hoje em Israel. Sabe que essa farinha? A melhor farinha. A melhor farinha. Não foi qualquer coisa. Existe uma lei que está em Levítico 2:1, diz assim: quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, deverá ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo e colocará incenso, e levará aos filhos de Arão, os sacerdotes. Isso aqui, irmão, está em Levítico 2, as ofertas que é levado aos sacerdotes ao templo, porque para Deus era sempre o melhor. Então, quando se fazia, irmãos, os pães, não se pegava qualquer farinha, qualquer coisa, se pegava essa farinha, solet, a melhor farinha. Gênesis 18, verso 2, diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e se curvou ao chão. Ele disse: meu senhor, se achar por bem favorecer teu servo, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixe que lhes traga um pouco de água, para que lavem seus pés e descanse debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer, para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 ceás da melhor farinha, amasse-as e faça pães. Abraão sabia que aqueles homens eram anjos. Então Abraão não ia fazer qualquer coisa para Deus. Ele falou para Sara: Sara, pega a melhor farinha e prepare pães para esses homens. Como disse, até os nossos dias existe no mercado em Israel essa farinha, o solet, aquilo que é o melhor. Sabe o que o profeta colocou? Farinha na panela e a morte se cessou. Na antiga aliança a gente vai vendo todos esses apontamentos, mas sabe o que se mais faz com a farinha? O pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele, João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Queridos, são dias de morte na panela. Eu não sei aonde é morte, mas existe um lugar que pode cessar a morte na panela. É a farinha é o pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Pastor, eu não sei o que fazer. Coloque Jesus. Pastor, a minha casa não tem saída. Coloque Jesus. O meu casamento não tem saída. Coloque Jesus. Os meus filhos não têm saída. Coloque Jesus. Precisamos colocar Jesus, irmão, como a prioridade, como aquele que tudo pode, aquele, queridos, nós não precisamos voltar ao primeiro amor.
nós não podemos sair dele, nós não podemos voltar. Eu quero te amar como eu te amei um dia. Querido, não saia desse amor. Ame o Senhor de toda a força, de todo o coração, de todo o entendimento. Não há morte que vai vencer se Cristo estiver em você. A morte não chegará na sua casa se Jesus estiver na sua casa. Homens, ame ao Senhor de toda a força, de todo o coração, de todo entendimento. Homens não são meninos. Homens suportam os dias difíceis e se rendem e dizem: eu creio no Senhor, eu creio que Deus vai encontrar minha vida, eu creio que Deus vai encontrar meu filho, eu creio que Deus tem uma promessa na minha casa. Mães que os filhos estão longe, orem pelos seus filhos e creiam: o meu filho vai servir a Deus, o meu filho está afastado, mas meu filho vai voltar. Não interessa onde meu filho está perdido, Senhor, manda um anjo de encontro com meu filho. Senhor, meu filho está no vício, manda um homem de Deus, manda um profeta lá, traz de volta meu filho para casa, porque Jesus pode mudar a minha história. Quantos relatos na casa de recuperação eu via: a mãe morreu, o filho morria. A mãe morreu, o filho morria. Por quê? Porque aquela que intercedia, aquela que chorava 24 horas se foi. Aí Deus vai tirar a mão. Enquanto tem uma mãe orando, nada pode tocar um filho. Pode estar onde tiver, irmão, pode estar perdido, pode estar no Lagoinha. Enquanto tem uma mãe orando, irmão, orando, crendo, profetizando que o pão da vida vai de encontro com ele, Deus está com a mão nessa pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Quantos relatos nós já vimos na rodoviária, festa de fim de ano, o cara chorando, fala: pastor, eu só queria uma coisa, não é dinheiro não, liga para minha mãe. A gente pega o telefone, liga a mãe: pastor, estava aqui orando agora por ele, estava nesse momento de joelho aqui, chama ele para mim. Cai aos prantos e fala: pastor, voltar para casa. Pastor, e você vê? Nunca mais, nem quero. Por quê? Porque eu posso achar que a glória é minha, irmão, e a glória não é minha, a glória é dele. Nada que você fizer, irmão, é por você, é por ele. Alguns Deus até permite a gente ver, mas se ver também não importa, porque não está sobre nós, está sobre Jesus. Pastor, há decreto de morte na minha vida, há decreto de morte na minha casa, há decreto de morte. Deixa eu te falar uma coisa: coloque farinha, querido. Olha o que o verso 31 diz. Queria te convidar a ficar de pé, a gente vai adorar a Deus. Verso 41: então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Desse modo, já não havia nada no caldeirão que lhe fizesse mal. Amém, querido? Só existe algo que pode tirar a morte da sua vida, que pode tirar a morte da sua casa: o pão vivo que desceu do céu, que se chama Cristo Jesus.